Já não me lembro onde é que eu li, que falava muito que era, para fazeres uma piada, faz uma piada sobre aquilo que as pessoas fazem e não sobre aquilo que as pessoas são. Ou seja, para evitar um bocadinho de, imagina, queres brincar com alguém, não é? Se tu brincares ou gozares sobre uma coisa que uma pessoa fez, essa pessoa, no seu direito ou na sua capacidade, consegue alterar aquilo que fez. Agora, se estás a gozar com aquilo que ela é, Pois, aí pode ser visto mas, como o mal da fita. mas esse raciocínio tem uma fragilidade que é recorrendo quase ao início aos antigos gregos. Já não sei se foi Aristóteles ou Platão que disse, tu tornas-te aquilo que tu fazes repetidamente. No início podes dizer, eu faço comédia. Agora, se fizeres repetidas vezes, tu tornas-te comediante. Tu tornaste naquilo que tu Passas a ser. fazias. Certo, certo, certo. Ou seja, essa lógica tem muitas Tem fragilidades. falhas. Tem falhas. Há muita gente a dizer essa fórmula, mas isso tem falhas. Sim. Pegando no exemplo que estavas a falar dos vegetarianos, não é? Imagina, eu sou vegetariano. Se eu fizer uma piada, se alguém fizer uma piada sobre eu só ser vegetariano, não há, assim, muito... Agora, se eu for extremista, como tu estavas a dizer, e eu criar agora aí uma seita e um grupo e um protesto, não é? E levar isto ao extremo, é algo que eu estou a fazer, percebes? Com base naquilo que eu sou, já consegues agarrar mais nisso e consegues ganhar mais força na tua piada, eu acho. Se estivermos a falar só no âmbito da comédia, se bem que estamos no século XXI e as coisas já são diferentes. Faz rir, ok. Era o único Certo. critério. Faz rir, ok. Certo, Há muita certo. gente já, é para fazer pensar, é para não sei quê. E vê-se mesmo os comediantes que antes diziam-se mais... Não queria utilizar este termo porque para aqui não se aplica, mas humor negro, eram mais livres na sua comédia. Sim. Consciente ou inconscientemente, nota-se que eles em palco justificam-se muito. Porque Exatamente. seja Exatamente. com merdas que já aconteceram, com eles ou com outros, sem ter necessidade. E muitas vezes quem está de fora, ao ver essa modificação, diz: a comédia evolui. Uma frase feita também. Sim. Mas na prática a comédia não está a evoluir. Para já, a comédia que está a surgir é basicamente a mesma coisa, só que com mais justificações. Eu acho que estão a surgir mais condicionantes à comédia. Sim. Se tu É analisares uma máxima aplicável a quase toda a arte, pelo menos aquela arte que vive da escrita, tu deves aspirar ao mínimo de palavras possível, porque é onde encontras Certo. a maior tensão. No humor, então, é muito visível. Vamos no sentido contrário. Vamos no sentido de aumentar... Por isso mesmo, pelo medo, pode ser Sim. fundado ou infundado, e no stand-up, então, é bastante visível. Tu estás a atingir um determinado alvo, o comediante quase que diz, mas esperem, há também o outro, e eu estou a fazer Sim, isto, não sei certo. o que, dentro deste contexto maior. E se comparares a beleza de vivermos no século XXI, é que temos muitos exemplos para trás. Sim. Consegues sim, comparar uma ideia muito parecida para trás, o mesmo ponto de vista, percebes que aquilo que nos diferencia não é a qualidade, porque o ponto de vista às vezes é a mesma coisa, é o número de palavras, é o medo de atingir Sim. o alvo diretamente. Se bem que eu acho que os temas são praticamente os mesmos. Sim, há Lá está, os temas... uma esfera de temas que persiste e há de persistir. Se tocares Claro. naqueles temas das relações, a não ser que haja um mundo daqui a um século ou dois em que a relação seja um mito. Não é? Claro. Estou a ver um gajo a fazer stand-up, já não vai recorrer à relação porque ninguém se identifica. O que é isso, uma relação? Não há. Ou pode usar, percebes? Ou seja, os temas são transversais, ou seja, não caem no tempo. E obviamente depois há temas que são temporais, não é? É aquilo que é chamado quase as tendências do momento, tipo aquela notícia ou outra que aparece e que dá para pegar nisso. Mas pegando naquilo que estávamos a falar do humor negro, eu já tive uma situação em que eu fiz uma piada e a certa altura, lá no fundo da sala, há uma senhora que grita assim: não se brinca com isso! Foi uma piada que eu fiz sobre violência doméstica. E o engraçado foi que antes dessa piada eu já tinha gozado, eu já tinha falado sobre o 11 de setembro, sobre deficiências, sobre fome. E quando cheguei à violência doméstica, que ela tem essa reação. O que para mim fez-me pensar, não de, ok, tenho que parar com isto, mas foi pensar no meu texto. E o que ela me fez ver foi, a piada que eu estava a fazer não tinha piada. Para mim, depois eu cheguei à conclusão que não há mal em falar sobre isto, para mim o que está mal é que não tem piada. E então parei de fazer essa piada porque reconheci isso. No entanto, para mim foi interessante, porque deu para perceber que
as pessoas ofendem-se ou sentem que se atinge o limite quando se toca em assuntos que são próximos delas. Onde é que está a linha? Onde é que... Há pouco tempo também vi a anunciarem um espetáculo de stand-up comedy lá fora, não lembro de que país é que era um stand-up comedy woke. Ou seja, eu olhei para o cartaz e eu pensei, então vão falar sobre o quê? Se é para não ferir nenhuma suscetibilidade, vão falar sobre o quê? Até fora da comédia é visível o colete de forças em que estão metidos. Ouvis um podcast em que os dois intervenientes são alegadamente dessa vertente mais woke, tu percebes que andam ali a contorcer-se. Para não dar nomes, mas eu ouvi um recentemente e aquilo até me dava aflição. Não conseguem dizer nada, partindo de um exemplo de uma anedota. E chegas ao português, epá, português não quer. O chinês não, o negro também não. Epá, que gajo é que eu meto a entrar num bar? Não consigo. E assistir às vezes a conversas entre pessoas que defendem isso, bem ou mal, não é para aqui chamado, tem um lado também humorístico. É impossível chegar onde for. E o que é que resulta? Resulta numa espécie de troca de ecos. Cada um diz as suas frases feitas. É muito engraçado. As suas, eu vou chamar um bocado, crenças um bocado extremas, acabam por condicionar a própria liberdade de expressão dessas mesmas pessoas. Que é como tu estás a dizer, tu tens duas pessoas ou mais pessoas woke a falarem uma com a outra, vão andar em companheiros quentes, né? Que é para não ferir qualquer suscetibilidade, então não falam de nada sobre nada. É das coisas que mais me faz rir. Estão a conversar e os temas têm de ser mesmo os mais complicados. O contorcionismo que elas fazem para não tocar em nada ofensivo é das coisas mais hilariantes. E depois a recorrência de certas palavras. Parece que aquelas palavras, por exemplo, empatia, privilégio, tempos a tempos surge esta palavra. E certo. Ao início com algum contexto e depois surge já sem contexto nenhum. De vez em quando surge um privilégio, por exemplo, não sei o quê, a situação na Ucrânia, salta um privilégio, empatia e logo na frase seguinte, como acontece no Twitter, estas palavras perderam peso, foram esvaziadas de sentido. Certo. Empatia, no Twitter, as pessoas deviam ser mais empáticas. Um humorista escreve qualquer coisa da qual ela não gosta. Epá, este humorista devia morrer. No tweet seguinte. Para quem está de fora... Se te conseguires blindar em relação a isto, é das coisas mais engraçadas. Deu-nos novas abordagens, novas espécies de ridículo. Estas novas formas de lidar com as coisas, que é uma forma muito cobarde. Tu nunca enfrentas a coisa nos olhos, andas ali à volta. O humorista, se perceber como é que é o procedimento, acho que consegue ganhar outras formas de fazer comédia. Pensares numa pessoa que nunca consegue abordar a coisa nos olhos, e a coisa começou por ser 2 ou 3 temas, e agora é quase tudo. Tu não consegues olhar o mundo nos olhos. Porque tens medo de ofender, seja o que for. Mas lá está, eu acho que, para mim, na base, é super interessante este movimento woke, porque faz-nos pensar sobre coisas que se calhar nunca nos passaria pela cabeça, não é? Ou seja, isto sem dúvida que é uma evolução da sociedade, da humanidade, em que começa a abrir a consciência para tudo aquilo que está à tua volta e perceber, ok, podemos melhorar aqui ou ali. O extremo é que estraga tudo, a meu ver. Partiu de algum fundo bom. Só que há aqui uma coisa que modifica tudo, que é, mesmo que parta de um sítio bom, o que impera mesmo é o ego. E quando tu entras nessa trajetória de um ativismo em que, supostamente, o outro é que deve estar em relevo, mas, na verdade, o teu eu é que está, como é que eu ia dizer, é o protagonista, há qualquer coisa aqui ridícula. Então tu dizes que o outro é que é importante, mas, na verdade, o teu eu esmaga tudo o que está à volta, de facto não estás a fazer nada. À medida que isso se radicaliza, como é que eu ia dizer, para não tornar isto demasiado abstrato, eu acho que vai sempre num sentido análogo ao capitalismo. Vai sempre no sentido de ocupar cada vez mais terrenos. É sempre uma lógica expansionista. Começou por temas bem definidos, passei agora um bocado da esfera do abstrato. É um tema que me faz rir, é, por exemplo, quando em Hollywood um ator ou atriz é acusado de não ser suficientemente negro para interpretar o papel de negro. Ou uma atriz que já é lésbica, que já vai interpretar um papel de lésbica, mas, segundo os critérios de algumas pessoas, não é suficientemente lésbica. E este critério de opa, tu és lésbica, ok, estás a cumprir os critérios da nossa doutrina, um papel de uma lésbica num filme só pode ser interpretado por uma lésbica, mas espera lá, tu não és suficientemente lésbica. Mas é engraçado isso, mas lá está, porque depois tu vês o peso que as coisas têm na altura na sociedade, que é, vários comediantes falam disso, não é? O Bill Burr e o Jeselnik falam muito da questão do ego e de como é que as pessoas que na realidade até têm mais privilégios na sociedade acabam depois por conseguir agarrar-se
às causas e tornar causas sobre elas. O Dave Chappelle fala muito de uma piada que é esqueci-me do transexual. Ele ganhou o prémio de Mulher do Ano. Ou Yeah, seja, yeah. ou seja, e não foi contestado. E ele faz piada sobre isso. Ou seja, consegues perceber como é que há aqui umas nuances tão grandes relativamente aos temas que estão mais na berra, ou mais, sim, mais na berra naquele momento. E aí tu dás razão, ou protestas mais ou menos, e é interessante ver esses movimentos na sociedade. Eu, enquanto comediante, expondo-me, eu tenho que estar atento e também tenho que, não é sangue frio, mas pensar bem sobre as coisas, porque às vezes posso ser criticado ou posso ser levar uma boca sobre uma coisa que eu disse, quando na realidade eu não tinha qualquer intenção. Por exemplo, eu faço stand-up há relativamente pouco tempo, faço há 3 anos, e logo no meu primeiro ano eu fiz um post no Instagram que era sobre. Era uma piada sobre os judeus, que era o judeu não gostava de jogar no Euromilhões porque tinha medo que lhe saísse a estrelinha. Pronto. Se é boa ou má a piada, não está aí a questão. A questão é que depois eu tive uma pessoa que foi comentar a dizer que o que eu estava a fazer, não era xenofobia, mas era outra coisa qualquer. E que me ia. Agora esqueci-me estava a falhar a Antissemita? palavra. Antissemita, sim. Estava a ser antissemita e que me ia reportar à autoridade X e tagou essa autoridade. Eu pensei, calma, é isso. O comediante, como qualquer artista, mas acho que o comediante neste aspecto está mais para o lado do engano. Pela natureza da comédia, está sempre a testar coisas. E há coisas que resultam, Claro. das que não resultam. Ou ainda não encontraste bem a forma de as dizer, às vezes é só uma troca de palavras, outras vezes ainda não é bem aquilo, mas para chegar a uma piada como deve ser, precisaste de escrever aquela primeira versão assim um bocado frouxa. As redes sociais, se bem que as redes sociais são uma coisa e o mundo real é outra, se bem que a Certo. distinção entre uma coisa e outra também está a mudar, a diferença antes era maior e agora é menor, as duas coisas estão-se a mesclar. Uma digitalização da Sim, realidade. Mas sem dúvida que, imagina, se tu estás a assistir a um espetáculo ao vivo, tens todo o contexto do que é que está a passar ali, não é? E tu expuseste àquele conteúdo por tua vontade, assumindo, não é? Que não foste obrigado a ir. Agora, se eu agarrar num beat meu e puser na net, vai haver pessoas que não podem só passar à frente e não ver, mas pronto, as pessoas gostam de ver e depois gostam de criticar, mesmo que não gostem. pois. Para dizer Yeah. que na net as coisas facilmente também são retiradas do contexto, porque são retiradas do contexto também, não é? E cada vez mais. Mais perigoso que isso, tirado do contexto, é a nossa forma de consumir as coisas, consumir conteúdo. É claro que há uma gradação. Se eu reparar para a maioria do pessoal que consome, e até para mim não me vou excluir aí, é um consumo de fugida. Criar aqui uma tensão de tu estás a ver as coisas de fugida e queres dar uma opinião. Este fenómeno talvez tenha começado, claro que é anterior ao Facebook. Olhas para as gordas e queres opinar sobre a notícia sem veres o corpo da notícia. Certo. É engraçado tu dizeres que vem de antes do Facebook. É verdade, mas eu acho que, falando aqui do Facebook, acabamos por falar lá está, do tal objeto do telemóvel na mão, que tens acesso a tudo, de forma rápida e já, é muito esse consumo repentino, né? Esse quase fast food na tua mão, estás constantemente a consumir, eu acho que também passou a afetar a forma como tu dás a tua opinião. Ou seja, também estás a fazer a dar logo, ou formar uma opinião sem sequer pensares sobre aquilo que acabaste de ler. Por exemplo, as pessoas podiam só ler as gordas e que tinham uma opinião, mas acho que era uma coisa um bocado mais, um bocadinho mais calma, não havia tanta pressa em expor logo, em dizer na net, e hoje em dia é mal tu lês, nem sequer sabes o que é aquilo exatamente e já estás, tipo, no segundo a seguir já estás a pôr a tua opinião na net, e tu nem sabes o que é aquilo. E Yeah. acaba depois por ter repercussões em que milhares, centenas e milhares de pessoas leem aquilo, não é? Se olharmos historicamente, a opinião sempre foi olhada um bocado de lado. Havia um certo, não é receio, mas as pessoas eram um bocadinho mais comedidas, não é? Porque as pessoas, quando davam opinião, de alguma forma queriam ter o mínimo de certeza que estavam tinham alguma razão, não é? Tinham alguma base, algum corpo daquilo que estavam a falar. Isto é simplesmente um resultado do tipo de conteúdo que foi sendo criado. Eu estava a falar com a minha mulher. E até da forma como o conteúdo nos é apresentado. Isso que estás a dizer é completamente verdade. Mas a forma como nos é apresentado, começando no Facebook, indo para todas as redes sociais, se tu olhares para qualquer feed de uma rede social, não há qualquer hierarquia entre conteúdos.
Tu podes estar, seja no Facebook, seja onde for, tu estás a ver um vídeo de alguém realmente conhecedor de um certo assunto, por exemplo, um astrofísico, e de repente um gajo que não percebe nada em baixo. Não há Certo. hierarquia na informação. Um palerma e um gênio estão a disputar os mesmos lugares no feed. E isto aqui modificou a Sim. nossa forma aqui de pensar, porque É, é como se não houvesse hierarquias. Não há o bom nem o Mas, mau, é mas, tudo. mas é engraçado porque, ou seja, estas plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, né, no fundo estão-nos a dar conteúdo que nós próprios, inconscientemente, estamos a dizer-lhes que é aquele tipo de conteúdo que nós gostamos. Estás a perceber? Sim, Ou sim, sim. seja, nós no fundo estamos a mostrar a estas plataformas todas que nós, macaquinhos, gostamos de imagens com sons e que perdemos o interesse em 3 segundos. E então o que é que as plataformas fazem? Através do algoritmo, ok, percebem. As pessoas querem, é isto. É dramático a vários níveis e as consequências daqui para a frente vão ser. Já estão à vista. Seja naquilo que tu disseste, na concentração, há coisas que tu consegues fazer numa janela de tempo curta. Tens um conteúdo de 15, Certo? 30 segundos. Mas tu não Claro. podes pensar fazer uma coisa densa em 30 segundos. É impensável. Alguns exemplos, só me lembro de um. Por exemplo, alguém que está a ver vídeos no TikTok sobre livros e alguém, sei lá, de Moby Dick. Um vídeo no TikTok de 30 segundos a falar sobre o Moby Dick, acha que já tem arcabouço para falar do livro porque viu 30 segundos de um Certo, livro para aí de certo. 800 páginas. E este tipo de saltos que antes não se davam, havia uma espécie de cautela. Epá, não me vou atirar para aqui porque isto é Sim, estúpido. Eu não sim. posso falar de uma obra de 800 páginas quando só vi 30 segundos de um gajo que eu não sei se sabe o que é que está a falar. Como queremos falar de tudo, sobretudo tudo o que está... Dificilmente alguém ia falar hoje da Moby Dick, a não ser que houvesse, sei lá, aparecesse uma baleia branca na costa portuguesa e de repente começavam a surgir Sim. piadas. Nós estamos muito guiados pelos trends e isso aí Sim, talvez sim, 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 sim. o Twitter teve mais peso. Há 2 ou 3 temas por dia, estamos todos a ser puxados por esses Caminhamos por temas. ali. Eu cheguei a ter um colega de trabalho que via uma série, ele não gostava, mas via a série que era para ter assunto, porque era só isso que os colegas dele falavam. Não, eu tenho que saber o que é que se passa, que é para poder falar, senão não consigo falar com eles sobre isso. E quero estar dentro da conversa com eles, não é? Esse exemplo acho que até já foi aqui dado algumas vezes. Abriu-se aqui outro caminho. Imaginando que é um grupo de amigos grande ainda e Uhum. que vai-se descobrir um dia qualquer, e estava quase um. Era quase uma premissa para uma série. Alguém a falar sobre séries em que ia-se descobrir que ninguém gostava daquela série que toda a gente estava a ver. Houve talvez Sim, o primeiro gostava, e um dia, sei lá, reuniam-se todos, embebedavam-se e começavam a falar o original, a falar muito entusiasmadamente da série, e os outros, afinal, nem gostam muito da série. O quê? Tu não gostas? Eu também não gosto. E às tanto descobri só vi um gajo que... Acontece isto muito na internet. Está toda a gente a falar de um tema sobre o sim. qual ninguém tem grande coisa a dizer, nem grande paixão, nem há grande saber, e depois esse tema, por força das circunstâncias, como é tudo muito rápido, morre e não fica nada. Voltando para o humor, para a comédia. Sobretudo para quem é mais pequeno, se tu não estás a jogar segundo as regras do trend, és quase invisível. Claro, a Pode... dinâmica muda quando te falas de uma pessoa, pessoa normal e uma pessoa que é comediante ou quer ser comediante, não é? Esse comediante tem que estar nessas tendências, tem que falar sobre a série X, sobre a série Y, daquele tema, aquela notícia, aquela. Uma hipérbole ou uma paródia daquele teu amigo. Um comediante que Sim, é o eterno anónimo ou o eterno quase comediante famoso e leva uma vida a falar sobre trends, temas do dia, temas com os quais ele não se relaciona e leva uma vida que, epá, é uma vida miserável. Tem estes temas com os quais eu gostaria de fazer comédia, mas ainda não é a certo. altura porque eu não sou suficientemente grande e as pessoas não Sim. entenderiam, epá, isto... Ou então faz, ou então está a treinar, porque ao fim e ao cabo dos exercícios que recomendam sempre quando uma pessoa está aliás, não é quando está a começar, a ser comediante, É sempre. é escreveres todos os dias. Portanto, se há coisas novas, escreves sobre aquilo. Porque lá está, como qualquer outra pessoa, um comediante também tem uma opinião a dar, mesmo que seja do nada. Era preciso voltar para trás muito cautelosamente para perceber quando é que houve a mudança. Em relação à opinião que não tinha o peso que tem hoje, e a respeito dos comediantes, eu acho que o comediante tinha sempre muita cautela a dar a opinião. Pode-se pôr a jeito. E quando a opinião é mais forte do que propriamente a piada, fica assim num sítio muito esquisito. Preferes antes? Por acaso, eu acho que não. Eu acho que antes os comediantes eram mais livres de dar a sua opinião, mesmo que a opinião fosse mais forte do que a própria piada. E tu vês muito isso. O Richard Pryor, o Eddie Murphy,
Está-me a faltar agora o nome aquele grisalho, o George Carlin. Nessas figuras, enquanto iam ao palco, é coisa relacionada à comédia. Eles podiam dar a opinião, e podia ser realmente a opinião deles, mas o caminho deles era sempre o da comédia. É uma forma deles comunicarem. O humorista inclinou-se mais para o lado da opinião. Criou-se vários empregos / estatutos relacionados à opinião. Certo. Um gajo, se estiver indeciso, quer ser humorista ou fazedor de opiniões, um gajo que dá opiniões, se calhar inclinar-se-ia mais para o gajo que dá opiniões. E às vezes não é preciso opiniões, é só colecionar coisas que andam pelo ar, porque é mais fácil. Certo. É mais fácil Certo. este caminho, pelo menos agora, do que ser humorista. Eu não diria que se calhar a palavra mais correta seja mais fácil. Acho que é só diferente. Só sei os casos minimamente de sucesso. Mais fácil no sentido que é... Seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, muita gente, o que é que está a fazer? Podia dar uma opinião original? Tenho aqui o meu parecer que difere ligeiramente deste e daquele. Não, o que ele está a fazer é colecionar o que está à volta e coisas que ele ouvi dizer. Chavões. Diz um atrás do outro. E há pessoas que conseguem fazer carreira com isto. Mas muito não estão a dar opinião. Sim, são colecionadores de ecos. Aquela imagem da criança que vai para o campo apanhar borboletas e esta pessoa vai para o campo apanhar ecos. E depois chega à frente da câmara e debita os ecos. Era como estávamos a falar ao bocado, que é usar só os chavões, que às vezes nem fazem sentido nenhum no contexto em que estão a ser utilizados. Mas lá está, é uma grande diferença. Tens os comediantes, tens a malta que tem opiniões e depois tens essas pessoas. Porque a malta que tem opiniões e que escreve, acho que se preocupa realmente em que... Estou a falar de cronistas, estou a falar de... Não é? Malta que faz a pesquisa e que quer saber mais sobre o assunto para dar ali uma opinião com estrutura. E depois tens esses que querem só surfar na crista da tendência, ou seja, querem influenciar sendo vazios. É o que acaba por acontecer muito. E isso eu acho que vai muito na linha, vou chamar geração Big Brother. Porque a partir do momento em que tu tens televisões que dão canal e que têm milhares e milhões de audiências para programas como Secret Stories e Quer Casar com o Agricultor, que não é nada, são pessoas que não acrescentam nada, vamos ser sinceros. São exemplos às vezes de violência ou de babadeiros, ou seja, acabam por ser maus exemplos da sociedade que acabam por ser trazidos ao de cima como, não, esta pessoa é famosa. Então esta pessoa é bêbada, é famosa por causa disso? Ok, então eu também vou ser. Nunca tinha pensado nessa lógica. Não é? Olha o Marco que deu um pontapé na outra. O gajo deu um pontapé agressivo. É agressão. E no entanto... Que eu me recordo, não houve um surto de gajo a dar pontapés em gajas. Não. Tornámos aquela pessoa famosa. Não entrei muito nesse fenómeno, mas houve um gajo, e continua a haver, se bem que ele acho que foi excluído de várias redes sociais, qualquer coisa Tate. Andrew Tate, sim. Certo. É aquilo que existe em todas as redes sociais e às vezes pode ser um bocado frustrante para o humorista que está a tentar fazer uma coisa com mais substância. Aparece um parolo a fazer qualquer coisa e de repente aquilo cresce. O que pode ser ainda mais frustrante é se esta pessoa consegue dar a volta. Há pessoas que continuam a ser aquilo, mas há pessoas que conseguem jogar com isto. Conseguem ampliar o seu universo. Alguns youtubers conseguem fazê-lo com alguma desenvoltura. Depois está a dar outra coisa, por exemplo, jogos. Vamos fazer jogos. Está a dar reacts, vamos... Eu acho que é um bocadinho diferente, porque uma coisa é eu agora começar a fazer reacts a vídeos e de repente, para além disso, também começo a fazer unboxing. Neste caso que tu falaste, o Andrew Tate, ele acabou por viralizar porque ele era bastante controverso naquilo que dizia, não é? Ele tinha uma postura de uma masculinidade bastante tóxica e então nos tempos que corre, não é? Aquele incendeia tudo. E então tu tens as pessoas que concordam com ele e seguem, e tens as pessoas que obviamente vão contra ele, mas partilham. E tipo, olha este otário, o que é que ele está aqui a dizer? Olha este tipo de pessoa, porque é que esta pessoa dá canal, não é? Acho que era o Andrew Schulz, um comediante americano, que dizia, eu não sigo este gajo, e no entanto este gajo está-me sempre a aparecer no feed. Estás a ver? Portanto, é tal controvérsia. Por exemplo, eu já tive um vídeo que viralizou no TikTok, mas viralizou por causa do hate que eu estava a ter. Ou seja, tinha muitas pessoas a vir comentar, falar mal, e eu respondia, e isto como dá engagement, o algoritmo pensa, não, olha, este conteúdo é fixe. A malta está a gostar deste conteúdo. Certeza que já houve alguém a pensar desta forma. O melhor método para crescer nas redes sociais é ir por a via do hate. Tens de conseguir blindar de alguma forma, senão vai-te afetar. Eu acho que se tu fizeres, o hate aqui é relativo. Uma coisa é seres quem é e
não queres mal a ninguém e fazes uma coisa e há alguém que não gosta daquilo que tu fazes. Por exemplo, eu tinha comentários que às vezes que era só, não tens piada. Epá, está bem, eu ia lá e respondia, e tudo numa boa sempre. E eu consegui dar a volta, no sentido em que eu não deixei de ser quem sou, aquilo é uma pessoa que simplesmente não gosta de mim, não gosta do meu humor e pronto, dá-me aquele leite. E outra coisa é eu ter uma postura, né, e dizer coisas que são racistas, ou que são xenófobas, ou que são machistas, não é? E aí como é que dás a volta? Não dás. Lá está, é quem tu és. Essa glamorização dessa figura sucede quando tentam expurgar personagens como ele. Quando, Certo? Por isso é que ele ganha força, claro. como se fez uma glamorização da virtude, de procurar a pessoa boa sem defeitos, cria aqui uma espécie de vácuo do outro lado. E assim Certo. que aparece uma figura como ele, toda a gente olha como se ele fosse único, quando não é. Conheço pouco, mas parece-me que é uma pessoa que conseguiu tirar dividendos, há de conseguir mais tarde. Não sei até que ponto é lícito tirá-lo das redes todas, prática quase recorrente atualmente. A partir do momento que, por exemplo, o Twitter baniu o Trump, eu acho Certo. que o critério foi-se alargando e, entretanto, bane-se toda a gente. Um jornalista que foi, o Joe Rogan, que foi banido do Twitter, coisas relativas à vacina, depois Sim. foi a tribunal e agora o Twitter teve que pô-lo de novo no Sim. ativo. E veio-se a descobrir que o Twitter tinha ligações com o Pois. presidente. Ou Pois. seja, havia aquilo que podíamos dizer que é uma teoria da conspiração, uma espécie de arranjo para tentar calar este gajo. Porque tu percebes que não há imparcialidade. No Não. fundo, as plataformas que comandam a opinião não são imparciais. Não são imparciais, são hipócritas, até dizer chega. A cada 15 dias, novas políticas de cuidado com as ofensas, não sei o quê. Se disseres isto, dá a sensação de vamos proteger estas pessoas. Quem está a servir de guarda, normalmente é um computador. Basta dizer certa palavra, que às vezes pode ter dois sentidos, um positivo, outro negativo. E agora está aqui a pensar numa coisa, damos aqui uma guinada, não sei se estás por dentro da inteligência artificial associada à arte. Sim. Está a surgir Então, várias coisas, sim. seja na Google, seja o Yeah. projeto chamado DALL-E, seja o Midjourney. Há aqui uma coisa que me parece, além do potencial disto e como vai mudar, eu acho que vai ser a evolução agora. O pessoal não está a ver o que é que vem aí. Aquilo que nos causa, como é que eu ia dizer, algum recuo em relação, isto é verdade, isto não é, vai deixar de existir porque já não vai haver verdade nem mentira. Tens de ser alguém com um grau de ponderação e de estudos absurdo para conseguires fazer a distinção entre a verdade e a mentira. Tu antes tinhas alguns critérios, isto está aqui um bocadinho mais manhoso, dá para perceber que isto foi não sei o quê, Certo. mas vai chegar a um ponto em que é impossível. Não ser para meia dúzia de pessoas perceber que é verdade ou mentira. Já agora, agarrando na Diz, questão diz, da diz. inteligência artificial e também dessa monitorização das redes sociais. No TikTok tive um vídeo que foi bloqueado porque dizia que eu infringia as leis da nudez. Isto porquê? É um beat stand-up e uma legenda que eu ponho, digo lá cueca, ou cuecas, e Sim. eles consideraram. Apesar de ter apelado para eles verem que de facto eu não estou a violar nada, eles bloquearam-me na mesma. E eu penso, onde é que está o critério? Porque tu fazes scroll, não é? E tu Yeah. vês a quantidade de nudez. Eu considero um soft. Isto também é preocupante, que é a normalização do soft porn que existe nas redes sociais. Esta normalização, uma coisa é... Talvez meu talvez o TikTok e a Twitch sejam muito fortes. É uma espécie de entrada para a pornografia mais pesada. Sim, porque uma coisa é a liberalização da sexualidade e da liberdade das pessoas. Está à vontade. Agora, tu vais ver vídeos que aquilo é como tu dizes, é mesmo uma porta de entrada para criar o desejo, porque estão a fazer coisas em determinados trajes, que depois dizem assim, queres mais? Vem aqui para o meu OnlyFans, ou vem para aqui para o meu não sei quê. Como é que é medido, ou como é que é gerido? Neste caso, monitorizado. Uma inteligência artificial, não é? Onde é que estão os critérios? E quando tu dizes a questão de não saber distinguir a verdade da mentira, mas eu, referes-te... por acaso não ia para aí. Em relação a essas novas formas de estar na internet, o que mais preocupa é a censura. No sentido em que plataformas como o Twitter ou o Facebook demoraram vários anos até se tornarem aquilo que são, vai ser no sentido de encurtar. E estas novas plataformas vieram já censuradas logo do início. No sentido, tu, para criar certas coisas, uma palavra prazer, tu não consegues gerar nada com essa palavra. É censurada logo. Ou seja, este tipo de software vem logo barrado à entrada.
uma quantidade de palavras que tu não podes usar logo de início. E isto é assustador. Sim, sim. Foi o que aconteceu em todas as redes sociais. Foram-se adicionando esta palavra não pode, esta não sei o quê, não sei o quê. Sim. A tentativa é sempre criar um mundo cada vez mais almofadado. Aquilo que o algoritmo, por exemplo, seja das redes sociais, seja do que for, cria é a ilusão de que conheces o teu mundo. Vão-te dando coisas que tu conheces, cada vez mais afuniladas, servir os teus gostos, as tuas paixões, vá. E isso pode dar a ilusão de que, o mundo é só isto. Quando aparece algo que foge ao teu mundo, cria-se aqui uma tensão porque, isto é estrangeiro. A verdade são estas 3 ou 4 coisas com as quais eu tenho uma ligação. Esta ilusão de que é possível criar um mundo perfeito, no sentido de almofadado, de não haver arestas cortantes, parte de um sítio bom, mas torna um mundo ainda muito pior. Voltamos ao mesmo tema que estávamos a falar um bocado, que é duas pessoas ou a falar uma com a outra acabam por não dizer nada. Ou seja, chega a um ponto em que tu não consegues criar nada a não ser só X palavras, porque senão é bloqueado ou és... Pronto. Yeah. Esta ideia vem muito da poesia e da literatura. O teu mundo é da dimensão das tuas palavras. Certo. Se o teu vocabulário se reduz a meia dúzia de palavras, seja por que razão for, ou porque não lês, ou porque as palavras foram sempre censuradas, imaginando que és uma pessoa que inicialmente começou com 5.000 palavras. Todo o teu discurso é jogar essas 5.000 palavras ou calhas ou com algum nexo. Às tantas passa a ser 4.000, a tua relação com as redes sociais intensificou-se e o vocabulário das redes sociais é mais curto. Vais para sítios ainda, por exemplo, com o TikTok, que o vocabulário ainda é mais curto, a censura entra em jogo e tu tornaste uma pessoa de 250 palavras. Todo o teu discurso e o mundo... Mas não é só o discurso. Por exemplo, estavas falando da inteligência artificial que supostamente ajuda, não é? Obviamente tem coisas a melhorar, mas supostamente ajuda em várias coisas. A nossa própria pesquisa do Google, não é? Uma pessoa vai ao Google e pesquisa algo, o algoritmo vai aprendendo os nossos gostos. E isso vai fazendo com que ele supostamente otimize os resultados que nos dá, que vai de encontro àquilo que nós supostamente gostamos ou queremos. O que faz com que comece a condicionar a nossa própria pesquisa. Ou seja, o Google, que supostamente é uma ferramenta de pesquisa de informação livre e mundial, acaba por começar a fechar uma bolha que é o teu mundo. É como tu estás a dizer a questão das palavras, não é? Isto pode parecer algo acessório. São só palavras. Não. E é aqui que a palavra tem poder, neste sentido. O mundo continua a existir tal como... com modificações, claro, mas o mundo enquanto palco para a humanidade continua a existir. A tua relação com o mundo tornou-se mais frouxa. Se tu tiveres só meia dúzia de palavras, vais apontar para aquele sítio, para o sítio X, Y e Z, e vais dizer que é a mesma coisa. Não é só isso. Ou seja, não tens mais palavras e estás cada vez mais formatado para consumir coisas supostamente altamente excitantes, seja sons, seja cores, seja o que for, em curto espaço de tempo. Ou seja, o estar fisicamente com uma pessoa a falar, hoje em dia é outra coisa completamente diferente, não é? Porque tu aborreces. E eu já é muito normal tu estás com amigos numa mesa e se calhar estamos todos ao telemóvel. Porque estamos a ver o nosso feed, porque precisamos daquele estímulo, não é? Se virmos essa cena de forma cínica, esse círculo de amigos foi alguém que disse, vamos juntar-nos para falar. Né? Normalmente parte assim, ninguém é tão verdadeiro a ponto de dizer, não queres ir ao café com os nossos amigos enquanto estamos no feed? Mas é inconsciente. Repara, eu próprio quando estou num almoço ou num jantar, depois de comer, cai-me no estômago e fico mole e começa-me a dar aquela moleza e até-se-me quase a adormecer ali. O que é que eu faço? Agarro no telemóvel, inconscientemente, e começo a ver o meu feed. Porquê? Porque isso estimula-me e mantém-me acordado. É a minha luta para estar acordado. Não quer ser velho do Restelo é muito improdutivo no capítulo da criatividade. Sem dúvida. Porque as ideias realmente que importam vêm do tédio. O exemplo que eu dei da minha parte não é questão do tédio, é questão de cansaço, meio sono, e então uso a tecnologia estímulos para coisas. Mas isso do tédio que estás a falar é interessante. Outra vez aquele quadro dos amigos. Certo. Se visto cinicamente, vocês estão a celebrar uma coisa que já não existe. É um encontro de amigos. Sim, exato. Vocês estão a celebrar, é como um enterro de uma antiga roda de amigos. É o que vocês estão a celebrar. O telemóvel é uma espécie de escapatória para evitar o silêncio. Se há coisa que define o homem do século XXI, é o seu medo do silêncio. É visto em sítios que há uns anos era inesperado. Por exemplo, o humorista, antigamente, aquele humorista de palco, era alguém que tinha uma relação muito saudável com o silêncio. No meu parecer, o melhor humorista, pelo menos há uns anos, agora talvez tinha que pensar melhor, era aquele que tem melhor relação com o silêncio.
Porque Eu acho que vai sempre depender, aqui tocando na questão estavas a falar do tédio, é o melhor amigo da criatividade, não é? Qualquer coisa assim do sim, género, sim, que tu sim, disseste. sim, algo desse Portanto, género. faz-me lembrar um artigo que eu li que falava sobre a importância do tédio e da importância do tédio nas crianças. E falava disso mesmo, que é o estarmos com nós mesmos e só a estar aborrecidos, isso leva-nos a pensar mais sobre as coisas. Quando digo coisas, é pensar no geral. Quando nós estamos ocupados a mexer no feed, nós estamos a criar uma dormência no nosso cérebro de um consumo, vamos chamar-lhe passivo. Acaba por ter bastante efeito na nossa forma de estar. Ser ativo ou ser passivo em relação àquilo que está à tua frente, o tédio é importante porque despe-te um bocado. Pode dar-se o caso, quando tens uma vida muito atarefada, muito veloz, muito carregada de estímulos, tu estás a ir para determinado sítio, e esse sítio pode ser mental, um sítio quase metafórico, e pensas que realmente é aquele sítio que é o teu próximo destino, mas não é. Voltando ao feed, estás a ser transportado nesse rio. Se regressares ao tédio, percebes, afinal, não é bem para aqui que eu quero ir. E é isto talvez que muita gente tema, afinal isto foi tudo um engano. Este caminho que eu fiz foi tudo um engano. Eu fui sendo transportado com os engodos, um estímulo ali, olha uma luz ali à frente, e fui andando, e de repente acaba tudo. Isto foi um engano. O meu caminho não era este. O que é que está aí também interligado? A questão do ego. Porque tu assumires, primeiro, teres a capacidade de parar e pensar conscientemente sobre aquele caminho que tu estás a fazer. Isso já é extremamente difícil. Depois, assumires que, estou errado, não era isto que eu queria, e agora o que é que eu faço? O assumir o erro é uma coisa extremamente complicada, não é? Portanto, eu acho que o ego tem um grande peso aqui. É o que eu digo quando me peso na balança. Isto é mais É o ego que está ego. aqui. É só ego. Isto é mais ego que está aqui. Voltando agora mais para ti, tu já tiveste vários projetos e alguns, recordo-me do Contratempo, tiveste um projeto, não sei se a palavra certa é um projeto. Tiveste Sim. um projeto e depois tiveste várias roupagens em torno desse projeto com Sim. o Bruno, Porta Nova, se a memória não falha, sim. não é? O que é que te leva? O que é que leva a começar um projeto? Mas mais importante que isso, o que é que leva a acabar um projeto? Estava aqui a olhar o Contratempo. O que é que te leva, por exemplo, a fazer um podcast de conversas? Ok, isto está feito, era esta a ideia, está cumprida, não mexo Certo. mais. Então, assim, eu de facto, uma vez estava com um comediante e ele disse: tive a ver o teu canal do YouTube. E eu, então o que é que achaste? E o elogio dele foi: já experimentaste muita coisa. Falando da diversidade de conteúdo. Se estivesses frágil nesse dia, o subtexto disso é já fracassaste muita vez. Exatamente. Não, o que é que me leva a começar? É simplesmente uma ideia. O Contratempo surge na altura da pandemia, portanto estávamos fechados em casa e eu sinto que é interagir com os outros que eu consigo criar mais. Ou seja, acaba por ser um pensamento um bocadinho egoísta, que é eu preciso dos outros, que é para eu ter mais conteúdo, para conversar, para ser, ajuda-me na criatividade. E começou por aí. Eu fiz só duas temporadas, vamos chamar-lhe assim, e depois a pandemia começou a acalmar e eu também comecei a pensar, ok, isto é fixe, mas eu não quero estar muito preocupado em conversas, ou seja, eu quero criar mais. Só conversa, para mim, não acaba por não ser suficiente, eu quero mais, quero criar. Isto também vai no seguimento de uma coisa que um outro comediante me disse, mais experiente, que ele disse-me assim: tu tens que pensar o que é que tu queres ser? Como é que queres ser visto? Queres ser comediante? Queres ser como um entrevistador? Essa questão pode ter rasteira. Como é que queres ser percepcionado pelo outro? A percepção é sempre algo muito movediço. O público, Claro que sim. tu não tens muita forma de afinares a percepção do público. Tu podes tentar ir por um caminho, mas se o público decidir tu és outra coisa, tu és outra coisa. Tem exemplos maiores como o Bruno Nogueira. Há público que ficou no último a sair e o Bruno Nogueira é o do último a sair e pronto. Faça o que ele fizer. Outros ficaram na Odisseia, outros ficaram mais à frente. Às tantas, pões tanto peso. Como é que eu ia dizer? Estás mais a ir pela lógica das aparências. Sim. Mas aí a observação dele fez-me, lá está, pensar naquilo que eu estava a fazer e naquilo que eu queria fazer mais e que não estava a fazer, que neste caso é criar conteúdo comédia. O acabar é sempre uma decisão para mim um bocadinho mais difícil, que é sempre
tentar perceber se estou a desistir ou se estou a dar por finalizado aquele projeto e estou satisfeito com isso. Há um ou outro projeto que eu sinto, ok, que desisti um bocadinho, mais por falta de tempo do que outra coisa. Por exemplo, fiz um que eu achava muita piada, mas eu não participava ativamente de forma criativa nele, e então deixei de o fazer, que era um concurso que eu lancei também em pandemia, que se chamava Há Quem Faleça por Menos, que eu fazia de apresentador, e tinha 4 convidados, e eu lançava vários desafios aos convidados. Esse não conheço, não conheço. E eu gostava muito, só que, lá está, como era apresentador, sentia falta de estar do outro lado. Então acabei depois por lançar o Stream Fighter, que era eu contra um convidado, em que fazíamos lá vários exercícios criativos. Fosse improvisar uma música ao som de um beat que eu punha, se fosse criar uma história com palavras aleatórias, e depois tinha o público a votar. Eu tento testar as coisas, e depois vejo se de facto me enche, se consigo, se é fazível para mim, porque eu neste momento agora também trabalho das 9 às 6 e sou pai, não é? Que é uma coisa que vai ficar. Não dá para desistir desse não dá para desistir desse projeto. Começas também depois infelizmente, eu acabo também por medir um bocadinho o esforço que me leva a fazer algo com o retorno que eu tenho. Eu tinha um que fiz só 3 episódios, que era o comentário de segunda, que a ideia era eu comentar uma notícia, um tema, tentando fazer semanal, só que levava muito tempo na edição. Muito antes disso, eu tinha um que era o Pica-Miolo, que eu também ficava ali 10 minutos ou 15 minutos a falar sobre um tema. Só que o tempo que eu demorava para escrever, para filmar, para editar, e depois o retorno que eu tinha, eu pensava, pá, isto acaba por ser frustrante, e uma pessoa deve fazer pelo gosto e não pelos likes ou pelas visualizações. Mas esse lado estás a dizer da frustração, eu não estou muito dentro do TikTok. Cada vez que lá vou, a impressão que me dá é claro que cada vez coisas originais. Já falámos aqui de várias redes sociais. O Facebook contribuiu de uma certa maneira, o Twitter contribuiu de outra maneira e o TikTok contribuiu desta maneira de originalidade, deixou de ter grande importância. É mais uma repetição. Pegou naquela ideia do Twitter e levou para o outro lado. Esta questão do trend. No Twitter era a coisa mais original em torno do trend. O TikTok é o trend e o trend vale por si só. Repete o trend. O grande impacto do TikTok no mundo digital ou das plataformas foi capacitar qualquer pessoa a ser criadora de conteúdos. Porque imagina, não era qualquer pessoa que criava conteúdos no Instagram, não é? Imagina, eu ponho fotos bonitas e as pessoas seguem porque eu tenho uma foto bonita. Tu metes fotos, podiam ser iguais às minhas, mas ou seja, e o TikTok tu facilmente, com uma música, não precisas dizer nada, porque às vezes há sons, há áudios, que só tens que fazer ali o lip sync da tendência, né? Daquele som. Não há exercício criativo nenhum. Qualquer pessoa, e não querendo aqui ter coisa, qualquer pessoa, se calhar, sem grande capacidade criativa, consegue criar coisas que mais pessoas vão gostar, porque acabas por fazer parte de um grupo, estás a ver? Através de uma música. E isso acaba por ser revolucionário. É frustrante porque, imagina, eu agora se pensar fazer um sketch, se calhar não faço. Porque o trabalho que me dá a fazer um sketch, depois as visualizações vão ser muito menores. Porque hoje em dia qualquer pessoa consegue fazer um sketch em menos de 5 minutos no TikTok. É muito normal no TikTok ou não, mas eu já vi pequenos sketches, mas sketches que já existiam. Vou só repetir uma coisa que já foi dita ou já foi feita num molde muito curto e vá de repetir várias vezes e gera uma quantidade. Se bem que o TikTok dá-me sempre a impressão que as pessoas que lá existem, muitas delas são fictícias. Não tem um peso. Um vídeo atingir 1 milhão no TikTok não é a mesma coisa que um vídeo no YouTube ou no Instagram ou até no Facebook. Certo. Parece que não tem o mesmo peso. Se bem que tem alguns já famosos do TikTok, não é? Por isso há de ter algum. Se cada uma dessas pessoas, agora o Facebook menos, quisesse fazer um espetáculo, quisesse encher uma sala, o gajo do TikTok é aquele que... Sabes que eu não sei se concordo. Eu acho que a partir do momento em que tu crias ali uma comunidade que te segue... pois te levas para as outras, não é? Também sim. Olha, nem precisas levar para as outras. Tens uma comunidade que te segue e que gosta de ti e segue-te. Por exemplo, eu cheguei a estar com... Eu tenho um amigo meu com quem organizo uma noite de stand-up, a Noite da Pastilha, o João Chambel. Ele houve uma altura que fez durante 100 dias, fez 100 sketches e ganhou, não sei quantos seguidores, uma coisa parva.
E eu cheguei a estar numa cena, num espetáculo de stand-up, a atuarmos, e malta a dizer que foi de propósito ali para o ver. Estás a ver? Então são reais. São pessoas reais, são pessoas reais. Portanto, as pessoas andam aí e de facto seguem-te. Não bateste na pessoa para ver se aquilo não tinha um som metálico, Não. às tantas era um robô. Mas foi aí que eu comecei a pensar, tipo, não, de facto o TikTok faz sentido. Atenção, o que eu faço, eu simplesmente replico o meu conteúdo em todas as redes. Outra vez nesta questão da repetição, partindo do princípio que tu querias uma coisa original no TikTok e essa coisa bate, essa coisa vai ser repetida. Tem de haver uma espécie de desapego em relação àquilo que tu fazes, senão entras em paranoia. Hoje já existe isso, não é? A partir do momento em que tu podes usar uma música de alguém para pôr num vídeo teu, num sketch, num coisa, tens que encarar isso já como um... Muita da música atual é já feita para servir TikToks e plataformas do género. Sei lá, se os Gato Fedorento começassem hoje a fazer sketches e as coisas batessem da mesma forma, epá, os clones que existiriam no TikTok seria uma coisa absurda. Mas se tu fores a ver, não precisas. Tu podes ainda ir mais longe. Quando havia o CD, eu não, por acaso havia cassete, mas quando havia as piadas do Fernando Rocha, tu já tinhas pessoas que usavam as coisas dele. Não havia redes sociais para replicar, não. Mas tu já tinhas amigos que te diziam exatamente, palavra por palavra, a piada do Fernando Rocha. Por exemplo, no stand-up, acho que no stand-up é mais fácil de ver isto. Se tu conheces alguém que faz determinado texto, mesmo que te venha uma ideia com um ângulo parecido, em princípio não vais fazer aquilo. Em princípio. Certo, certo. Aí não, claro que não. Aliás, eu até posso fazer uma coisa e no final alguém vem ter comigo e diz: olha, os sim, não sei já quantos têm um texto parecido com o teu, ou isso é parecido com não sei quem. Não é só do TikTok, é redes sociais atualmente. Eu parece-me que já não há esta barreira de ok, já foi feito, não vamos fazer porque. Eu acho que é diferente, não é? Porque uma coisa é uma pessoa, uma pessoa normal que copia e faz no TikTok e para ela há um distanciamento brutal entre ela e o criador. Ela nem sequer faz stand-up, ela só acha piada. Mas sei por onde é que estás a ir. Vai haver fenómenos, certamente. Certamente até já há, não sei se são muito numerosos ou não, é que começas a fazer vídeos que podem ser vagamente humorísticos e depois começam a ser mais humorísticos e entretanto dás o salto para o stand-up. De certeza que vai existir isto no TikTok. Começam com isto, depois dão um salto para o stand-up. Mas aí imagina, tu vais a palco e quando sais de palco tu tens pessoas a dizer olha, isso não sei quem faz. Aí já te começa a haver uma coisa próxima. Já te começa a tocar no ego de calma, estas pessoas sabem. Estás a ver? Porque na net, alguém pode ir lá fazer um comentário e tu o pagas. Há um distanciamento, não te afeta. Sim. Não sei, se calhar é uma ilusão minha. Dá-me a sensação que havia, pelo menos, a tentativa de não me aproximar de algo que já foi feito. Para quê? Se já foi feito. E não é esta a mentalidade que eu vejo mais atualmente. Para as gerações mais novas, não vejo ninguém. Epá, que estou a fazer isto e nem vou por aí. Se calhar isso até um entusiasmo. Se deu bons resultados, vou fazer igual. Do ponto criativo, se pensarmos bem, só do lado do processo criativo, mais nada, até é um processo interessante, porque imagina, como é que tu aprendes algo? A ver o outro a fazer, copias, não é? E só quando dominas é que começas a criar algo novo. Praticamente é isto. Ou quando começas a perceber melhor a coisa é que começas a fazer um input teu e a acrescentar algo novo. Compreendo o que estás a dizer, mas há aqui algo que mudou a cena. Pensando em algo mais recuando uns séculos. Isso que estás a dizer é verdade desde o início. Essa coisa de inspirares, de imitares. A diferença é que esse primeiro período da imitação, de uma ligação mais próxima com as tuas referências, ainda não te conseguiste desembaraçar delas, não conseguiste ganhar a voz. Isto ficava tipo nos bastidores. Tu, quando aparecias, eras já um artista feito. Já se notava uma voz. Hoje, como as regras são outras, tens de mostrar. Aqueles que só copiam e não criam, nunca dão um salto como aqueles que inicialmente copiaram e começaram a criar coisas suas. Estás a ver? Eu consegui dar-te exemplo do contrário. Ok. Talvez em Portugal seja mais difícil, mas no Brasil tem muito que ver com aquilo que nós temos estado a dizer. A nossa ligação em relação às coisas é uma relação passageira. Perdemos cada vez menos tempo em cada coisa. O nosso julgamento também vai ser mais fraco. Aquilo que tu julgavas bom ou mau, estes julgamentos, o bom ou mau, vão continuar a existir. Só que vão ser mais movediços. Não são fundados em nada. Ou seja, vai existir novas vagas de coisas boas que amanhã deixarão de o ser. Ninguém se debruçou, deixa-me lá ver. A ligação, a inspiração. Olha, esta ideia começou lá com o George Carlin, ele conseguiu... o George Carlin deixou uma porta aberta neste beat. Não conseguiu explorar. E este gajo, 40 anos mais tarde, deu um salto.
A inspiração nota-se que é do George Carlin, mas ele deu um salto tanto para aquilo que faz como para aquilo que ouve. A nossa relação já não é essa, pelo menos para a grande maioria das pessoas. Passa a redundância em relação a nada, seja em relação a um filme, seja em relação a uma série, seja em relação a um quadro, seja em relação a um livro. Nós já não nos demoramos nas coisas. Nem nas pessoas, como há pouco estavas a dizer. Porque passa muito pela questão do sentimento do quer ter, agora, né, já é o acessível, não é? Nós deixámos de ter coisas para ter, ou seja, tu deixas de ter coisas físicas e passas a ter acesso a tudo aquilo que tu queres. E então, como tu és habituado de, através do telemóvel, tens acesso a todas as tuas músicas, não é? Já não precisas ter CDs, já não precisas de sequer ter MP3. Tens o telemóvel, que tens o Spotify, que dá-te acesso a todas as músicas. Esta habituação de ter tudo o que tu quiseres agora faz com que tu dês um salto, passes por cima de, calma, aquilo pertence àquele. Não, aquilo também me pertence. Eu quero, se eu tenho acesso, não é? Se eu consigo sacar uma foto, a música da net, também é meu. Pode matar até o artista, no sentido em que ele está num crescimento, mas como ainda não ganhou no sentido de seguidores, no sentido de projeção, pode haver aqui uma espécie de roubo logo ao início. Eu acho que tem os dois lados, porque por um lado, por acaso há um tema interessante que acho que foi a Taylor Swift, que há relativamente pouco tempo, não foi a Taylor Swift ou foi a Adele, exigiu ao Spotify que no álbum dela não houvesse a opção de aleatório, porque o álbum dela, para ela, criativamente, o álbum tinha uma ordem específica, que era aquela, que contava uma história. Portanto, no álbum, o artista criou algo, mas que não quer que a modernização da coisa estrague a criação dela, né? A criação artística dela, que é ver aquela ordem. Em relação àquilo que estavas a dizer, eu acho que pode matar o artista, como se calhar até o pode ajudar a crescer. Porque se calhar ajuda a haver uma disseminação do trabalho dele, não é? Porque tu agarras numa música e fazes essa música tua, não consegues fazê-lo. A disseminação, com certeza que ajuda, mas na questão mais prática de vender álbuns, obter dinheiro, pode ser complicadíssimo. Há certas artes que já estão mesmo no limite. Pensa na literatura ou na poesia, em que as margens para quem escreve são curtíssimas. Se entramos nessa lógica de oferecer tudo a toda a gente, pode inibir logo ao princípio. E nem sequer vou escrever. Para quê? Tu dir-me-ás melhor. Esta oferta imensa de conteúdo relacionado com o stand-up, eu noto às vezes até alguns comentários, mas não sei qual é a percentagem real de pessoas que saltam, por exemplo, de um vídeo do YouTube. No teu caso, partilhas alguns cortes do teu stand-up e depois essas pessoas são transportadas para um palco. Para um palco não, senão estou o que é que estou a fazer em cima do palco? Para te estarem a ver numa atuação. Esta transição de uma coisa grátis na internet para uma coisa paga, é claro que esta pergunta é complicada, temos de estar aqui a dar palpites, mas consegues ter uma ideia da taxa de conversão? Pessoalmente, eu não consigo dar essa taxa tocando nesse assunto. O que é que me fez, por exemplo, para um comediante, para quem faz stand-up comedy, o mais importante para si é o seu texto. Portanto, tu agarras no teu texto e pôs na net, é crime sagrado porque estás a pôr ali aquele texto que andaste a limar e pronto. Pensei, espera aí, ninguém me conhece. E se eu neste momento quero que as pessoas me comecem a conhecer e que quero começar a ganhar visibilidade, eu tenho que pôr aquilo que eu faço aí fora, ou seja, na net. De alguma maneira permitir que as pessoas disseminem isso, se apropriem um bocadinho disso e que me ajudem a crescer. E eu pensei, e se estas pessoas virem a fazer isto ao vivo? Pronto, vão-me ver a fazer ao vivo, como as pessoas já sabiam as piadas todas, por exemplo, do Fernando Rocha, e no entanto vão vê-lo ao vivo e se repetem com ele. É como tu ouves uma música, né? Obviamente que é diferente, porque uma coisa é rir, outra coisa é tu sentires a música e acompanhares a música. Mas são experiências diferentes. Eu, pessoalmente, eu não te consigo dar essa conversão, porque eu acho que neste momento deve ser 0. Portanto, não... Não, mas... É isso. Estou-me a rir porque não estava à espera desse número. Estou-me a rir porque... Como é que é a pessoa típica em Portugal em relação aos espetáculos a pagar? Muita gente gosta de stand-up, muita gente gosta de comédia, muita gente gosta de artes de palco, mas a partir do momento que é a pagar, metade vão à vida logo, se for preciso. Eu acho que o preço é fundamental a selecionar as pessoas que realmente gostam da arte. Por exemplo, se tu fizeres num stand-up, num bar, onde não pagas entrada, há uma grande probabilidade de haver pessoas que se estão a cagar para aquilo que se está a passar em palco. Elas foram ali beber um copo.
E tu é que estás a ser o chato que estás ali a falar e elas têm que falar mais alto, que é para só virem umas às outras. A partir do momento em que tu metes um preço, as pessoas já estão a comprometer-se com eu estou a pagar que é para ver aquilo. Portanto, há um maior respeito. E, obviamente, quanto maior depois o valor, maior a expectativa. Isso também existe, não é preciso ser uma arte de palco, basta, sei lá, cafezinhos ou snack bars em que o preço da cerveja é um bocadinho maior. E o facto de Sim, aumentar 10 cêntimos já impede, sim. como se fosse uma barreira para certas pessoas. À medida que o preço Certo? da cerveja aumenta, tu vais selecionando. Certo, 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 certo. Porque uma coisa é tu aumentares o preço de uma cerveja, que é uma coisa que tem álcool e que altera o comportamento das pessoas, não é? E outra coisa é tu pôres um preço, um valor que leva as pessoas a comprometerem-se com aquilo que vai acontecer à frente delas, que neste caso é um espetáculo de stand-up. Porque se não houver esse compromisso, as pessoas facilmente desrespeitam. Eu Sim, percebo a diferença, mas há um ponto em que a cerveja e o espetáculo de stand-up são iguais. É a questão da percepção. O que os outros esperam do espaço onde bebe a cerveja ou o espaço onde vão assistir a um espetáculo de stand-up é completamente diferente. Se pagam um certo. bilhete, por exemplo, de 20 euros para ver um espetáculo de stand-up, a percepção ou aquilo que a pessoa espera é totalmente diferente de ir a um sítio onde não paga, não é? E esse preço também deve estar ajustado. Tanto no espetáculo de stand-up, Certo, uma cerveja, uma Sagres, por exemplo, para dar um exemplo concreto, custar 5 euros, é expectável que o sítio seja encantador. Caso certo. contrário, É a experiência, né? claro que Caso sim. Por contrário, se for exemplo, um estaminé eh, todo roto, todo podre, tudo aqui aos pedaços, é pá, se calhar é um sei. bocadinho demais, não é? Eu costumo brincar às vezes quando sou host na noite da pastilha, porque nós cobramos 5 euros, que é basicamente para nós é o valor mínimo, mais do que nós não queremos fazer dinheiro, sabemos que estamos a ficar risco com o stand-up, queremos é ter público, mas a fazer essa pequena seleção, vá, e para pagar os custos que nós acabamos por ter. Ou seja, o bilhete é 5 euros e a pessoa ainda tem direito a uma bebida. E às vezes, quando sou host, eu pergunto, então, estão a gostar? E as pessoas estão ali um bocadinho mais tímidas, a expressarem-se. E eu digo, então, mas estavam à espera do quê? 5 euros e uma bebida? Não chega. Isto é o melhor espetáculo que vocês já tiveram. Mas pronto, mas lá está, também já tive conversas com outros comediantes que dizem que cobramos pouco na entrada, não é? Porque, e também já tivemos público a dizer que aquilo que cobramos é muito pouco para aquilo que entregamos. E para nós isso é ótimo, mas lá está, nós também não queremos chegar a um ponto, Houve alguém a dizer, é pá, 5 é muito. vocês deviam cobrar mais porque isto é muito giro, deviam cobrar mais porque vocês merecem. E lá está, o nosso objetivo ali não é fazer dinheiro, o nosso objetivo ali é ter uma entrada mínima que leve as pessoas a respeitar aquilo que se passa e que elas compreendam que a partir do momento em que se pagam uma coisa, há regras, ou mesmo que não paguem, há regras. Nós queremos é ter público. Stand-up sem público, não há stand-up. Sim, sim. Há um livro muito É uma interessante arte experimental. há um livro muito interessante do Malcolm Gladwell, não sei se conheces, que é o The Tipping Point, e ele Assim de fala, repente não. pronto, ele fala muito sobre comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas e de como é que um comportamento pode levar a uma mudança completa de um outro comportamento. E ele dá um exemplo muito simples, que eu já não lembro em que ano é que era, mas o metro de Nova Iorque tinha muita criminalidade. E havia muitos grafites e era horrível. E então, a única alteração que fizeram para melhorar isso tudo foi começar a garantir que as pessoas pagavam realmente o bilhete para entrar na estação do metro. E havendo esse controlo e havendo essa mudança de comportamento e obrigatoriedade, as pessoas a partir daí começaram a comportar-se naquele espaço. Portanto, esse pequena alteração, que é só um bilhete de metro, 1 euro, 2 euros, seja o que for, fez com que reduzissem não sei quanto por cento a criminalidade dentro do metro, deixassem de haver grafites, praticamente. Então tu estás a propor, para combater a violência doméstica, é as pessoas pagarem a entrada à porta de casa. Exatamente, eu acho que sim. Eu acho que no fundo É é isso? isso. É pagar por soco. Pagar por soco, se pagarem por soco, vão ver que. Em relação ao teu projeto, o último projeto, acho que. Ah, não, por acaso acho que já tens outro com o David Esteves. Relacionado depois as duas coisas, que eu até na Sim. conversa com ele até confundi, pensavam que faziam parte do mesmo. Como é que partiu a ideia do posso dar-te um conselho? Olha, eu posso dar-te um conselho. Partiu de um. Partiu basicamente da experiência com vários personagens no mundo do stand-up comedy, em bares, em que pá, há malta que, se por um lado falta pessoas que coloquem de lado o ego e de facto se entre e ajudem e deem feedback positivo e construtivo,
Por outro lado, há muita pessoa com um ego altíssimo que, pá, que faz, não é assim grande coisa a fazer stand-up e depois acha-se no direito de vir dar-te conselhos sobre aquilo que tu fazes ou que não deves fazer. E então eu inspirei-me um bocadinho nessas personagens e criei o Tony e Mike, e daí decidi entrevistar algumas pessoas que claramente têm muito mais sucesso do que eu, e pensei, não, eu vou dar alguns conselhos sobre aquilo que devem fazer. Portanto, aqui foi um bocadinho, um papel um bocado irónico. O que para mim foi, senti-me um bocadinho, não era um bocadinho mal, mas lá está, eu quando tive esta ideia e depois quando comecei a pensar no formato vi que tinha muitas semelhanças ao Between Two Ferns do Galifianakis, e até tive uma pessoa que veio comentar a dizer, pá, ainda bem é que em Portugal as pessoas não conhecem muito o Between Two Ferns. Eu compreendo onde vem essa comparação, mas isso é aquela cena de não há mais referências. Por exemplo, um humor mais absurdo, pá, isso é Monty Python. Um humor Sim, mais sim, sim, desconforto, pá, isso é o Office. Eu próprio reconheci algumas semelhanças, mas no entanto eu não queria deixar de fazer a ideia, porque para mim foi um desafio ser, e foi desconfortável para mim, ser aquele personagem para aquelas pessoas. Eu não sou assim e sinto-me mal com isso. Aquele objetivo era fazer vários episódios, só que, aliás, fiz 5, a ideia era fazer mais, só que eu queria gravar todos antes dos episódios estarem live, que era para que os convidados não vissem de todo o que era, para serem totalmente apanhados de surpresa. Infelizmente, por causa de trabalho, tempo, não consegui fazer mais, e então foram só 5. O projeto que eu chamo Sentados, que sou eu e o Esteves, basicamente foi uma pessoa que mostrou interesse em fazer coisas, e eu disse, olha, eu tenho aí 2 cadeiras, acho que seria giro sentarmos alguns e dizer mas porcarias. Olha, isso é a forma como tu puseste, tem aí 2 cadeiras, bora fazer um conteúdo. Estava a brincar, mas no fundo, e a comédia, e às vezes até o cinema, tu não precisas de muita coisa para fazer algo bom. Exato. Só precisas de 2 cadeiras ou 2 bancos, conversar, e não precisas de mais nada. Sim, mas é verdade, é mesmo verdade. E é o que eu costumo dizer às pessoas, que é, eu tenho um equipamento, eu tenho 2 microfones, tenho um tripé, tenho uma câmara e tenho 2 cadeiras, vá. Bora criar cenas. E as pessoas dizem, sim, mas depois falta esse compromisso. Falta essa vontade real. Eu já tive esta conversa algumas vezes, já não sei com quem. A resposta em relação a este tema foi uma, e daí a minha surpresa na altura. A conversa foi dar aí, em relação a projetos. A minha ideia, pelo menos recuando há uns anos, exatamente como estavas a dizer, há uma vontade, mas depois quando damos o salto para a concretização, vai-se toda a gente embora. Certo. E a resposta que eu obtive agora é um bocadinho diferente. Há mais vontade de concretizar coisas. E eu, ok, não é essa a ideia que eu tenho, mas ok, fico feliz por ser... Então certo. Estás-me a dizer que realmente... O que eu sinto, sim, é que falta sempre essa vontade, não é vontade, esforço. Tornou-se uma piada, entretanto. Por exemplo, quando comparamos o comediante português e o comediante brasileiro, um tema muito específico, o podcast. Há um padrão no comediante português que começa um podcast, 10 episódios, depois desaparece e depois volta passados 2 meses e depois mais 3 meses, sempre a pedir desculpas e depois o projeto morre. Bué de trabalho, bué de merdas, sempre aquelas desculpas. O comediante brasileiro, se for preciso, 3 podcasts, lança todos os dias 3 horas e não se queixa, lança stand-up no YouTube. Eu acho que tem que ver um bocadinho connosco, parece-me. A cultura. Pode ser. Repara, eu próprio também acabo por sofrer disso, porque eu de alguma maneira, quando é para trabalhar com os outros, sinto que acabo por ter um maior compromisso e faço um esforço maior, mas projetos que eu tenho em mente de eu vou fazer sozinho e tenho que ir para ali e tenho que falar com pessoas, não faço. Percebes? Portanto, eu próprio também sofro disso comigo mesmo. Pode ser um bocado da cultura. Acho que pode ser da cultura, acho que pode ser fases da vida, pode ser muita coisa. O comediante português está sempre a queixar. Há sempre uma desculpa para não fazer aquilo que devia ter feito. E torna-se engraçado porque às tantas o podcast, o formato é este. Inicia sempre o podcast a pedir desculpa de uma coisa que tinha prometido. Isso é uma ótima ideia para um podcast, que é uma pessoa que está sempre a pedir desculpa sobre as coisas. Sempre a pedir desculpa. Pode começar a dizer o tema do podcast é, por exemplo, sei lá, gordos. Mas antes de falar sobre os gordos, quero pedir desculpa porque este episódio, não quero estar aqui a errar o nome, tiveste num projeto chamado Pandilha, não foi? Pandilha, exatamente. Éramos 6. É um projeto que está extinto, está inativo. Não, é um projeto que está extinto. É um projeto que, lá está, começou também antes do segundo confinamento e foi um projeto que
no início, que aquela ideia era fazer um podcast, quase como se fosse vou dizer, vou dizer isto, mas obviamente que não tinha nada a ver, uma espécie quase de daily show, né? Ali uma coisa com vários segmentos, com sketches, com conversa, com convidados, para o YouTube. Ou seja, lá está que é ingrato, porque ao início, um projeto, no início, meio, até ganhar atração, é uma coisa que vai demorar muito tempo. Apesar de termos algumas pessoas mais conhecidas e com maior cloud, não era suficiente. E o que é que acontece? Depois de X episódios e de um esforço grande e de um investimento grande e continuas a não ver resultados que te animem ou que te motivem, na vida de cada um vai acontecendo coisas que tu tens que dar mais atenção. Yeah. Ou seja, deixas de ter tempo para aquilo que não te traz nada a não ser só, supostamente, o gosto por fazer. E então, de alguma maneira, foi isso que acabou por acontecer. Mas lá está, é difícil. Se às vezes uma pessoa para fazer um projeto ou dois já é difícil, conjugar a vida de 6 pessoas ainda mais difícil é. Pensando em grupos de sketches, é cada vez mais difícil ver um grupo desses a surgir. É difícil juntar pessoas e fazê-lo de forma continuada. Vamos fazer uma série e depois outra temporada. Sim. Não surgiu assim um grupo de sketches. Que eu tenho conhecimento, não. Assim, recentemente, não. Se alguém quer retorno rápido, se calhar também não é a forma agora... Exato, exatamente. Estás a investir muito tempo... Sim, sim. Repara, eu, por exemplo, eu invisto se calhar 4 horas para fazer um sketch que não tem grandes visualizações e depois fiz um vídeo a dar uma sopa ao meu filho em que estou a contar uma coisa improvisada sobre estar a dar sopa que tem restos e bate nos não sei quantos mil visualizações. Ou seja, porque é engraçado, porque não deixa de ser engraçado, porque é, mas é de fácil consumo. O que é que me deu a mim? A mim só me deu o trabalho de pôr a gravar quando ele estava a dar comida e pôr legendas. Pode ser o perigo. Toda a gente ir para aí. É um grande perigo, porque depois acabas por criar coisas um bocado superficiais. Eu acho. Deixas de ter séries, né? Se pensando assim do ponto de vista mais... Yeah. Deixas de ter séries e passas a ter sketches. Nem sketches. Aquilo nem é um sketch, aquilo é um skit, não é? Uma coisa bem... Pois falta ainda agora arranjar nomes para estas coisas novas de... Seja formato ainda mais curto. É que além de ser curto, normalmente a abordagem é uma coisa que não fica nada nas entrelinhas. Tudo tem de ser dito. Sim. Quando comparamos, por exemplo, ia dizer português, mas um exemplo melhor, o humor inglês e o humor brasileiro. O humor brasileiro é tudo muito escancarado. É tudo muito dito. É claro que há nuances, há humoristas, se formos, por exemplo, para o Rafinha Bastos, não queria dizer densidade, como se os outros fossem todos ocos, é tudo muito escancarado, não fica nada por dizer. É claro que são abordagens. Se formos todos para aí, parece-me sempre empobrecedor. Sim, claro, lá está, é condicionante. É condicionante, se pensarmos todos da mesma forma, onde é que está a criatividade? Mas de uma forma ou de outra, seja a curto, médio prazo, se as redes sociais estão-te a pedir isto, desta forma, e se tu queres fazer vida, determinada coisa... Começas a ter um olho para os objetivos. Estar a produzir coisas para obter resultados. É quase da mesma família daquele teu amigo que está a ver uma coisa que não gosta. Leva uma vida a fazer coisas a serem consumidas rápido. E depois olha para trás, passaram 20 ou 30 anos e apercebe-se que tem uma obra com a qual não se identifica. Daqui a uns anos vai existir muita gente assim. Eu sou apologista que um comediante, neste caso estamos a falar de comediantes, não é? Pessoas ficam conhecidas por fazer algo de comédia, assim do dia para a noite, a não ser que comecem que sejam congruentes naquilo que criam, não tem uma grande durabilidade. Ou seja, eu sou apologista que tudo aquilo que eu faço eu tenho que gostar minimamente e que ao longo do tempo vai mostrando às pessoas quem é que eu sou e o meu tipo de humor. Obviamente que com o tempo eu vou amadurecendo, ou vou fazendo melhor as coisas, isto pensando que estou a fazer um bom trabalho, obviamente, mas vai permitindo às pessoas ir conhecendo e eu aos poucos vou criando a minha comunidade. Mas obviamente que uma pessoa, quando mete um vídeo no YouTube e tem 60 visualizações, mas mete um sketch curtíssimo no TikTok e tenho 200 mil visualizações, eu penso, espera aí, então se calhar vou para ali. Não é? De uma forma consciente ou não, começas a seguir as regras do jogo. Claro. É tu perceberes, quero continuar sempre a fazer isto, ou faço isto e vou fazer também explorar isto e aquilo. Estou aqui a falar no abstrato. Isto sempre existiu, seja no cinema, de um realizador faz um filme para o público,
depois faz outro para ele, não é? Há este jogo, Sim. isto sempre existiu, seja no cinema, seja na literatura. O perigo é quando vais só para um lado, não é? Vais só para Sim. aquilo que, para o resultado imediato. Há uma entrevista que uma vez vi no programa do Rui Unas, que é com o C4 Pedro, Acho que cantor, vi, vá. acho que vi. E ele fala muito sobre a questão da música, e ele fala que há muitos músicos que fazem músicas para si mesmos e não para as pessoas, e que ele faz música para as pessoas. Então ele perguntava, acho que ele perguntava por causa do sucesso, porque é que ele achava que tinha tanto sucesso. Ele dizia, eu faço música para as pessoas, não é para mim. É um bocadinho por aqui, que é tipo, não, eu vou fazer para ali, que é e se gostares de fazer isso, para que não? Cada caminho é válido. Quando fizermos a retrospectiva destas décadas, andámos aqui a patinar e não ficou Não, nada. é como tu dizes. Qualquer caminho é válido, mas todo o caminho tem os seus prós e contras. Sim. Vai-te moldar de alguma maneira, não é? E isso vai se refletir depois no futuro. Se vai ter filhos, descendência, é muito complicado fazer esse tipo de futurologia. Vai chegar a um ponto em que consomes uma fotografia. Sabes, se tu olhares para a sociedade e para os movimentos que a sociedade tem, qualquer movimento extremista tem o seu oposto sempre. Sim, tem E ambos têm muita força. Portanto, se de alguma maneira, se tu reparares bem, o que é que, antes do TikTok, o que é que estava a ganhar imensa força? Eram os podcasts dos Joe Rogans da vida, 4 horas, né, 3 horas, 2 horas, e de repente aparece o TikTok que vem mudar o jogo. Não mudou o jogo, porque continuam a existir esses... Coexistem estas duas formas. Não conseguimos ver na nossa época como é que as duas coisas se influenciam uma à outra. Como é que um formato grande de 3, 4, 5 horas influencia um formato de 30 segundos e vice-versa. Não é implodir, mas vai-se... Está-me a faltar a palavra, mas... Vai para o caralho. Vai voltar a aparecer, vai para o caralho, sim. Vai aparecer novamente mais projetos com média duração. Por exemplo, tu antes disto tudo, tu tinhas o Vine, não é? E o Vine, na altura, bateu bué. E de repente desapareceu. Eu estou curioso, eu não consigo estar a fazer qualquer previsão, estou curioso para ver para onde é que vamos. A nível de formato curto, eu acho que vai florescer. A nível de formato longo, no sentido, ok, as conversas acho que estão aí, se pensarmos na conversa enquanto conteúdo, está cá desde o início, da Idade da Pedra. Certo. É um formato que já deu provas que funciona. Certo. Vai continuar a existir. Claro, mas isso tens o exemplo das televisões. Porque é que os reality shows são tão na moda? Porque tu não gastas praticamente dinheiro nenhum, porque arranjas um estúdio e metes lá 10 pessoas que querem ser famosas no matter what. Então se isso dá audiência, porque é que eu vou gastar numa produção de uma telenovela? Ou de um filme? Ou de uma série? Então não tenho que pagar estas pessoas. Ou o que eu tenho que pagar a elas são tipo 300 euros por semana. É mínimo. Se for um canal dito privado, agora tem de haver sempre uma oferta lateral. Vai ser sempre nicho. Há cada vez mais ofertas. Hoje podes ver milhares de coisas. Sim, mas se tu fores a ver, bate quase tudo no mesmo. Sim, sim. Quase tudo dá o mesmo conteúdo. Estava a dizer que a própria Netflix está a morrer com a sua própria fórmula. Porque tu abres a Netflix... E é tudo igual, é tudo comentários sobre homicídios, ou é dramas da vida, ou reality shows, e é só isto. Eu pensei, então, mas onde é que estão os bons filmes e as boas séries? Mas a Netflix, de alguma forma, foi vítima do algoritmo, de continuar a fazer coisas que as pessoas gostam. Há um problema neste raciocínio, porque muito daquilo que a gente gosta, a gente nem sabe que gosta. Este é o problema. É o pecado ou a morte de tudo que é digital hoje em dia. Porque se tu só te cinges por aquilo que o algoritmo te dá, se a tua plataforma supostamente evolui de acordo com aquilo que o algoritmo aprende, vai tudo dar ao mesmo. Eu acho que o sítio mais notório, como tu disseste, é Netflix. É visível em todos. Um certo filme funciona, uma certa série, de repente surgem cópias. Este movimento tu assistes todos os dias nas redes sociais. Seja no Twitter, com uma piada ou um ponto de vista, surge em 1000. Seja no TikTok, uma ideia surge em 1000. Se levado ao extremo, como a Netflix, pode ser a morte, não é? Se houver um distanciamento e tu perceberes, isto afinal é tudo a mesma merda, não é? Exato, mas é. Eu estou a pagar um serviço para ver uma coisa repetida vezes 1000. Para já eu não gosto. Eu não só não gosto, como... Uma epifania. Tu estás a pagar uma coisa porque não gostas. Para finalizar, onde é que as pessoas podem ver? Seja no palco, seja na internet. Opa, na internet, em todas as redes sociais. Nós estivemos a falar mal das redes sociais. Exatamente. Por acaso é uma coisa que eu já nem digo muito quando estou a palco e pedem para divulgar as redes sociais, porque eu acho que as pessoas não estão nem aí. Mas, é pesquisarem o Miguel Sousa que... E palco.
Epá, é em Lisboa, que às vezes fazem e eu consigo ir, porque lá está, agora sendo pai, torna-se mais complicado, mas a ver se as noites de Sevilha voltam, que é em Campo de Ourique. E malta que tens visto? Queres dar aqui uma menção a alguém? Pessoal novo ou pessoal que já está cá há mais tempo e que tens gostado de ver? Epá, eu acho que há uma malta nova que está a aparecer que gosto muito. Há um rapaz que é o Afonso Fortunato, que acho que tem imensa graça. Tem ali um humor muito próprio e é um rapaz muito engraçado. E depois até mesmo o João Marcão, que acho que também já esteve no teu podcast, que também é super. É interessante a evolução dele, pá. Ele está fortíssimo aí. Também é muito fixe de o ver. Olha, Roberto, muito obrigado, pá, Espero que tenhas pela gostado da oportunidade. conversa. Achas que ficou alguma coisa por dizer? Está ótimo, foi uma conversa fluida. Acho que fica sempre coisas por dizer porque é uma conversa fluida, não há objetivos. Gostei muito, já agora para ficar aqui gravado, gostei muito Sim, do Posso Dar-te um Conselho. Acho que foi muito fixe aquilo que tu obrigado. fizeste. Terá continuação, seja Para como já for. não tá planeado, sim. Aquela personagem, seja naqueles moldes, seja com outra variação, naqueles moldes de desconforto, eu Sim. acho que pode funcionar. Acho que funcionas bem naquele Pode formato. ser pode ser um alter ego engraçado. Brinca Yeah. bem com o meu desconforto e mesmo com as pausas e com a minha cara de nojo. Acho que Yeah, pode yeah, acho funcionar que bem. tens a cara ideal. acho que tens a cara ideal para fazer aquele tipo de humor. Desconforto. Yeah, boa. E- E obrigado pela oportunidade.